Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde. Nessa tarde nós vamos ver o que o Senhor tem para nós no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 13. Apocalipse, capítulo 11. Verso 3 até o verso 13. Abra sua Bíblia no seu lar, compartilhe a palavra de Deus com a sua família. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 3 do capítulo 11 de Apocalipse: Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram ao Deus do céu. Amém. Que o Senhor possa falar conosco nesta tarde, por meio da sua palavra. Queridos irmãos, já se passaram mais de 100 dias dessa pandemia. Estamos chegando aí a praticamente 4 meses de isolamento social. E há praticamente 4 meses nós estamos reclusos e impedidos de congregar como igreja, congregar juntamente com os outros irmãos como corpo de Cristo. E eu tenho a mais absoluta convicção, segundo as Escrituras nos mostram, de que nesse tempo, você que é a igreja do Senhor, você que faz parte do corpo de Cristo, que está aliançado com o Senhor, você está se sentindo um pouco fragilizado, você está fraco, você está sentindo falta da comunhão, de ouvir a palavra do Senhor presencialmente. Sabemos e entendemos que a internet é uma ferramenta maravilhosa e que ela possibilita a continuidade ainda do ensino e da pregação do Evangelho, mas uma frase que nós dizemos é: não é a mesma coisa, nós temos absoluta certeza disso. E, segundo as Escrituras nos mostram, é normal ficarmos assim durante esse tempo, ficarmos muitas vezes desanimados, muitas vezes entristecidos, ficarmos muitas vezes com esse anseio no nosso coração de congregar e não poder, e isso tem trago tristeza ao nosso coração. Muitos estão se sentindo tristes, desanimados, depressivos, porque estão sentindo falta dessa comunhão.
E este texto de Apocalipse, o capítulo 11, que é o capítulo da igreja, esse belíssimo texto nos mostra a importância e a glória da igreja que proclama o Evangelho, uma igreja que é vencedora, uma igreja que é triunfante, apesar de todas as lutas e dificuldades e problemas que enfrentamos neste mundo. Nós poderíamos dizer, nesse momento que nós estamos vivendo, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Antes de adentrar no texto de Apocalipse 11, eu gostaria de falar de algumas características desse livro, para que nós possamos adentrar neste livro, que é um pouco diferente dos demais, para que possamos entender a mensagem de Deus através desse texto. O livro de Apocalipse, conforme diz Apocalipse capítulo 1, verso 1, é o livro da revelação. O significado da palavra Apocalipse quer dizer exatamente isso. Literalmente, do grego, é tirar o véu, é a revelação, é mostrar. E a revelação de quem? Não é a revelação de João, mas é a revelação de Jesus Cristo. Então, como todos os demais livros da Escritura, este livro tem um objetivo e tem um propósito bastante claro, que é mostrar a glória de Jesus na história da criação. Nós lemos no verso 1 do primeiro capítulo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mostrar à igreja as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então João é uma testemunha dessa revelação, o qual deixou para nós escrita nesse livro, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E o verso 3 nos diz: bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, ler e estudar o Apocalipse nos traz esperança. Esse livro, apesar de sua linguagem extremamente simbólica, é uma linguagem apocalíptica, assim como nós vemos, por exemplo, nos livros de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel. Apesar dessa linguagem ser difícil, não é um livro, por exemplo, do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, ou as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Mas é a palavra de Deus inspirada, em uma linguagem simbólica, mas que mostra a vitória de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o vencedor. E nós, a sua igreja, os que somos chamados pelo seu nome, somos mais do que vencedores. Por isso, ler e estudar Apocalipse nos traz alegria no coração, nos traz esperança. Mas não é por isso que também o livro nos esconde as dificuldades que nós, como igreja do Senhor, passaremos nesse tempo. Enquanto nós estivermos aqui como igreja militante, nós sofreremos as dificuldades, as perseguições, os problemas que assolam o mundo. E não é diferente do que está acontecendo agora. Nós temos visto que esse isolamento social tem trago esse distanciamento e impedido nós de nos reunirmos e de congregarmos como corpo de Cristo. E, obviamente, como já falei na introdução, nós temos nos sentido um pouco fracos nesse momento. Mas a palavra de Deus nos mostra que a igreja de Deus, o povo chamado, o povo aliançado com Cristo, esse povo, enquanto estiver com a sua missão de pregar a palavra do Senhor e ministrar os sacramentos, é um povo indestrutível. Governos surgem, governos caem, filosofias surgem, filosofias ficam desatualizadas, mas esse povo,
Esse povo que é rejeitado, que é odiado, é um povo invencível, não por si mesmo, mas porque a palavra do Senhor é indestrutível. Cristo é indestrutível. E Cristo, o cabeça da igreja, que conduz a igreja durante a história, não apenas sustenta, mantém, governa, mas protege a sua igreja, de forma que a sua palavra continua sendo anunciada, continua sendo proclamada, continua sendo pregada aos quatro cantos da terra. Apocalipse 11 nos mostra que essas duas testemunhas, elas representam simbolicamente a igreja de Cristo. Elas simbolizam a palavra do Senhor, que é indestrutível e que continuará sendo pregado como testemunha a todas as nações até o fim. E representam também os sacramentos, que é o evangelho visível, aquilo que mostra a fé cristã, conforme nos fala a palavra de Deus. Darei, verso 3, as minhas duas testemunhas, quem? A palavra e os sacramentos, ou seja, a igreja, que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Esse tempo é um tempo simbólico. 1260 dias ou 42 semanas é um tempo longo. Mostra que a pregação do evangelho, ela ocorrerá na história, e como já tem ocorrido há 2000 anos, por um tempo bastante longo. Esse evangelho, apesar das suas perseguições, apesar de pandemias, de pestes, de crises econômicas, ele continuará sendo pregado, ele continuará sendo anunciado até o fim. E é interessante que as duas testemunhas que representam a igreja, repito, elas estão vestidas de pano de saco. Quando nós lemos no Antigo Testamento, quando um povo se vestia de pano de saco, ou uma pessoa, ou um profeta, isso era sinal de arrependimento de pecados. Então o texto nos mostra que essa igreja é uma igreja arrependida dos seus pecados, é uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, mas não apenas uma igreja arrependida em si mesma, mas também uma igreja que anuncia a palavra de arrependimento e perdão de pecados somente em Jesus Cristo. Essa é a função principal, primordial da igreja, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do arrependimento e do perdão de pecados. Portanto, há esperança sim em Jesus Cristo. Se nós nos achegarmos a Deus com os corações quebrantados e contritos, Ele nos ouvirá. Pois a igreja militante, essa igreja de Apocalipse 11 e de toda a Escritura, é uma igreja vestida de panos de saco. É uma igreja arrependida dos seus pecados. É uma igreja que abandonou a vida antiga. Agora todas as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. Há um renovo de vida, transformação, novidade. Jesus não apenas melhora a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Ele tira, Ele arranca o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, um coração que antes o odiava, agora o ama, o busca e o adora. Verso 4, são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor, aqui fazendo referência ao livro de Zacarias, sobre o ofício sacerdotal da igreja, que por meio dos seus oficiantes, por meio da pregação da palavra, do ensino, continuam mantendo a igreja viva e estruturada, e por meio dessa igreja, quer você goste ou quer não, a igreja continua pregando e anunciando o evangelho de Deus. Se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo de sua boca e devora os seus inimigos, assim como o profeta Jeremias profetizou de sua boca, saía fogo. Mas você vai me perguntar, quando Jeremias profetizava, saía fogo? Literal? Não, é simbólico. Quando Jeremias pregava, saía fogo de sua boca, porque ele pregava e ele anunciava a palavra de Deus. O nosso Deus que é fogo consumidor, fogo devorador. E a palavra de Deus, ela é uma espada afiada de dois gumes. Ela salva, ela transforma, ela regenera, mas se você rejeita a palavra de Deus, ela também condena, ela traz juízo.
a palavra de Deus não volta jamais vazia. E nesse ponto não é uma questão apenas de trazer salvação, mas também de trazer condenação. Então o papel da igreja neste mundo é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho para que os eleitos sejam salvos, sejam chamados e agora façam parte desse corpo. Mas também, da mesma forma, os ímpios, os incrédulos, rejeitarão essa palavra e terão sobre as suas vidas juízo e condenação. Por isso, da mesma forma que essas testemunhas estão vestidas de pano de saco, anunciando a palavra de Deus, elas também julgam o mundo e condenam o mundo justamente pela rejeição do Evangelho. Elas têm autoridade para fechar o céu, lembra-se do profeta Elias, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E Elias, na antiga aliança, nós sabemos que ele simboliza os profetas, cujo cumprimento e o supremo é Cristo. Então ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Lembram-se de Moisés, quando ele converte as águas do Nilo em sangue, ou seja, o texto está nos referindo, está nos lembrando de Elias, o profeta, e de Moisés, o sacerdote, no sentido de que aqui nós temos a representação dos profetas e da lei, que também se cumprem na pessoa eterna e perfeita de Cristo. E a igreja, cujo cabeça é esse Cristo que vai à nossa frente, o cavaleiro do cavalo branco que vem vencendo para vencer, conduz essa igreja durante a história. E não é uma história que pode ser pintada em jardins, é uma história de sangue, é uma história de perseguição, é uma história de afronta, é uma história de exílios, de calabouços, lugares frios e escuros, mas é também uma história gloriosa e bendita, porque o Cristo que venceu nos faz vencer também. No verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, aqui nós vemos que essa besta que surge do abismo, simbolizando o anticristo, está melhor explicado no capítulo 13 desse mesmo livro. Pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha que interessante essa menção. Ou seja, a igreja ela é indestrutível. A igreja, enquanto prega o Evangelho, enquanto anuncia a palavra de Deus, nada pode parar esta igreja, conforme o próprio Senhor Jesus já havia anunciado lá em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E essa fala de Jesus não é uma fala defensiva, mas é uma fala de ataque, onde a igreja avança e o Evangelho é espalhado nos quatro cantos do mundo, Satanás está amarrado e o Evangelho começa a ser espalhado por todo o mundo, e os eleitos de todas as nações começam a ouvir e serem salvos. Mas chegará um tempo em que esse testemunho, o testemunho da igreja, vai cessar. Quando o último eleito ouvir a palavra do Senhor e o Espírito Santo converter esse coração, quando acontecer isso, o testemunho irá cessar. E nós vemos que é neste tempo em que a igreja, ela, entre aspas, aqui numa linguagem também simbólica, ela vai morrer. É interessante que nós vemos que haverá um sistema mundial, aqui no livro de Apocalipse, chamado de a Grande Babilônia, Sodoma, Egito, todos simbolizando a corrupção, a prostituição do mundo e a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje, nós vemos isso claramente discernido nos nossos dias por meio de televisão, de internet, jornais e revistas que pregam e que perseguem a igreja, perseguem a Cristo, e que então nós vemos esse sistema de mundo, chamado aqui no texto de Sodoma e Egito, tentando frear
o avanço do Evangelho, tentando frear o avanço da igreja, impedir que a igreja continue avançando, mas o próprio Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas haverá um tempo, quando esse testemunho cessar, quando todos os eleitos forem definitivamente chamados e reunidos, então essa besta que surge da terra, o anticristo, vai vencer a igreja, vai lutar contra ela, vai vencer. E o que é interessante, nós vemos no texto bíblico que o mundo não vai chorar, o mundo não vai sentir falta da igreja. E é isso que a igreja hoje precisa entender. Nós muitas vezes ficamos preocupados, e se a igreja acabar, o que vai acontecer? E se a igreja cessar o seu testemunho? Para o mundo vai ser uma maravilha. E é exatamente isso que o mundo está tensionando fazer hoje. Nós vemos nessas programações, vamos dizer assim, nessas reuniões sobre o isolamento social, sobre a Covid-19, a última das pautas que entram nessas reuniões são as reuniões envolvendo igreja, as aglomerações de igreja. Então eles querem abrir comércio, eles querem abrir aeroportos, eles querem abrir tudo, shopping center, mas igreja não pode. E a igreja fica como a pauta última, e se der tempo vamos discuti-la. Mas isso é absolutamente normal, uma vez que o mundo odeia a igreja, e o mundo quer calar mesmo a igreja. Então não sejamos ingênuos, pensando que essa situação está trazendo prejuízos ao mundo, porque não está. Eles estão alegres, eles estão felizes com isso. O mundo, enquanto puder durar essa pandemia e nos calar, eles vão tentar nos calar. E exemplo disso hoje é a China comunista. Nesse tempo que nós estamos vendo, está acontecendo exatamente agora. Centenas de igrejas demolidas naquele país. Centenas de igrejas demolidas. Nós lemos uma reportagem há poucos meses atrás de alguns cristãos que tiveram as suas igrejas fechadas, saíram na praça pública e leram ali o catecismo de Heidelberg, proclamando, anunciando a sua fé. Mas a igreja é fechada. E se a igreja não é regulada pelo Estado, que é o Deus desses países comunistas, as igrejas são fechadas, cerceadas. E querendo ou não, em menor ou maior grau, é o que estão tentando fazer hoje. O mundo odeia a igreja. Jesus nos afirma isso claramente, lá em João, no capítulo 15, versos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguirem a mim, Jesus, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E nós lemos também o mesmo apóstolo que escreveu este livro, o livro de Apocalipse, escrito por João. Ele escrevendo na sua carta, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, durante essa situação muitas vezes até provocada, é natural, uma vez que querem calar o testemunho da igreja. E nesse tempo em que os sacramentos estão silenciados, a palavra ainda continua sendo pregada, proclamada, não sabemos até quando vai durar essa situação. Mas nós vemos que o testemunho da igreja foi, a sua força, nesse momento de pandemia, ele foi contido. A igreja avança, a igreja ainda caminha, porém agora devagar, a passos vagarosos. E nós lemos no verso 10 de Apocalipse 11, que
quando a igreja acabar definitivamente, quando o testemunho da palavra de Deus terminar, o mundo celebrará festas, realizarão festas, e enviarão presentes uns aos outros. Olha a alegria das pessoas que odeiam a igreja. Então nós estamos vendo hoje esse grande movimento que está quase que engolindo a igreja, adentrando aos portões, tentando colocar suas ideologias dentro das nossas igrejas, tentando parar esse testemunho, torná-lo ineficaz, torná-lo fraco. Mas é exatamente essa a função do mundo e do diabo, tentar silenciar o poderoso testemunho da igreja. Vejam que o mundo se alegra, o mundo vibra. Agora não tem mais esses crentes chatos para nos perturbar com suas músicas e as suas palavras, não é? Está escrito aí no verso 10. Mas olha que interessante. O tempo em que a besta se levanta contra a igreja, o texto diz que são 3 dias e meio. Por quê? Também é um tempo simbólico, é um tempo curto, é um tempo breve. Enquanto a igreja anuncia sua palavra, prega e ensina durante 1260 dias, agora o levante contra a igreja é breve, são apenas 3 dias e meio. É um pouco tempo, é um breve tempo, assim como Jesus nos afirmou que os dias seriam abreviados, os últimos dias, de forma que, se não fosse assim, até mesmo os escolhidos poderiam, talvez aí ser corrompidos, mas nós sabemos que os escolhidos não serão, porque são guardados e preservados pelo próprio Deus. E depois de 3 dias e meio, um breve tempo, um tempo muito curto, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Então vejam que quando tudo parecia perdido, quando a situação parecia totalmente derrotada para a igreja, uma igreja fracassada, uma igreja que perseverou durante tanto tempo, agora está derrotada, morta, o seu cadáver está exposto e é motivo de festa para o mundo. De repente, durante um breve período, de repente, um espírito vindo da parte de Deus traz vida novamente à igreja. Aqui, dizem os comentaristas bíblicos, esse tempo refere-se aqui à ressurreição dos mortos. Quando Jesus Cristo volta para buscar a sua noiva e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E olha como o arrebatamento secreto é uma mentira em que nós muitas vezes acreditamos, porque diz aqui que os inimigos contemplaram a ressurreição das testemunhas, viram as testemunhas sendo ressuscitadas, e não apenas isso, ouviram a voz, sobe para aqui, venha para cá, e viram as testemunhas sendo assuntas aos céus. Então todo o olho verá a igreja triunfante, vencedora, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, essa igreja vitoriosa, vencendo definitivamente com o seu Senhor. E depois nós vemos aí, no versos 12 e versos 13, o grande julgamento, a grande ira de Deus sendo derramada sobre todos os povos, sobre aqueles que não creram, sobre aqueles que não professaram a sua fé em Cristo. Então, gostaria de concluir trazendo algumas aplicações para nós. A primeira é que nós estamos vivendo hoje como se fosse um trailer, vamos dizer assim, de um filme que um dia ocorrerá, mas que ocorrerá por completo, quando o testemunho da igreja vai cessar completamente. Não vai ter internet para transmitir mensagem, não vai ter boletim, não terão livros, nada. O testemunho da igreja cessará de uma vez por todas. E esse tempo, conforme diz aqui a palavra de Deus, é um tempo em que o mundo celebrará. Portanto, irmãos, não nos enganemos, coloquemo-nos na presença do Senhor, porque o mundo hoje celebra esse cerceamento da igreja. Não fiquemos enganados com isso. É exatamente o que a agenda global e mundial quer. É intencional também e provocativo. Esse silêncio sacramental, o silêncio da palavra. Na China, por exemplo, eu citei a China, mas a China, voltando a falar dela, nem mesmo liberdade de acessarem a internet eles têm.
Não sei se você sabia disso, mas há pouco tempo atrás, os cristãos estavam comprando Bíblias pela internet lá do mercado negro chinês. Eles descobriram isso e cortaram todas as ligações para os crentes, nem sequer poderem comprar e ter as suas próprias Bíblias. Nós ainda não enfrentamos isso aqui no Brasil, mas oremos, porque o tempo está próximo. E nós vemos que um dia, não sabemos se daqui um mês, daqui um ano, daqui 100 anos, isso vai acontecer, mas um dia o testemunho vai finalmente terminar. Porém, por um breve momento, e nós vemos que no finalzinho, a igreja é triunfante, a igreja é vencedora, a igreja se levanta com Cristo e, enfim, se reúne com o seu Senhor para celebrar a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nesse momento que nós estamos enfrentando, que nós não estamos podendo congregar, celebrar aí os sacramentos da forma bíblica, da forma correta, é verdade que estamos tristes, estamos nos sentindo um pouco desanimados, mas temos que perseverar, porque a promessa da palavra de Deus é que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Jesus Cristo é aquele que é o vitorioso, é o conquistador e é aquele que cuida de você e da sua família. Nós, enquanto igreja militante, vamos sim continuar passando, enfrentando problemas. O carro vai talvez quebrar, bater, virão crises financeiras. Seremos acometidos por enfermidades. Crente tem problema no casamento, tem problema com família. E essas coisas vão acontecer até que tudo seja consumado. Porém, o mesmo Deus que nos atesta e nos mostra que Ele é soberano sobre a história, que Ele é soberano sobre este momento, é o mesmo Deus que cuida de nós, hoje é o mesmo Deus que continua cuidando da sua igreja. Todos os fios da nossa cabeça estão contados. Então, por que temer, meu irmão e minha irmã? Por que temer? Por que ficar ansioso? Por que ficar depressivo? Se nós estamos unidos e aliançados àquele que é o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o vencedor para todo sempre. E eu concluo essa mensagem lembrando, lendo e nos fazendo rememorar o que Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é coronavírus, não são pestes, não são enfermidades, não são crises econômicas que vão parar a igreja. Quem condenará? Quem intentará acusação, se é o próprio Cristo quem morreu e pagou o preço pelos nossos pecados? Quem nos separará do amor de Cristo? A Covid-19? A crise econômica? Não. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? As dificuldades? Os problemas? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E aqui a espada está falando de morte, de guerra. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque Ele já venceu por nós. Cristo Jesus já venceu por nós. Aleluia. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, Deus. A sua palavra nos mostra que apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, e não são poucas, ó Deus, o Senhor nos sustenta e cuida de nós. A tua igreja continua caminhando e avançando, ó Deus, e alcançando os teus eleitos em toda a face da terra. Que o Senhor, ó Pai, por meio da sua palavra, traga cura e restauração aos teus filhos nessa tarde e durante esse tempo. Difícil, é verdade, mas conforme nós lemos aqui em Apocalipse 11, é o Senhor, ó Deus, quem sustenta essas testemunhas, cuida delas e faz perseverar o testemunho presente, real e poderoso da igreja. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Que o Senhor continue abençoando o seu povo para a glória do seu nome. É o que nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.